alunos, eu peguei aleatório ali no grupo e mandei mensagem para ver, né, logo após a aula, como é que está indo aí. Por quê? Porque nós seguimos uma ideia construtivista, que o próprio material nosso, né, a cooperativa se tornou uma escola construtivista, e não aquela coisa de repetição como antigamente. Material, né, é uma proposta diferente, mais moderna, né, e só que nós não temos tanto tempo, né, a gente está remotamente, eu não consigo passar atividades para vocês fazerem, e praticamente por aula nós temos 30 minutos, né, e então é pouco tempo, às vezes, para você construir um conhecimento. Acaba, às vezes, dependendo do tópico, a gente passa apenas pela ideia e espera o aluno associar um pouco uma coisa ao que se chama construtivismo, né? Então, na aula de ontem, por exemplo, nós tínhamos duas ideias ali. A primeira era fechar a definição de função. E nós corrigimos a tarefinha, as lacunas na definição, e ontem a ideia, então, era fechar um pouco melhor aquelas lacunas. E acredito que chegamos né, atingimos esse objetivo. Aí depois eu achei muito interessante que quando eu mandei mensagem para alguns alunos, eu tive alguns retornos que são muito característicos da construção, né? O aluno me dizendo assim, eu achei que eu estava entendendo, de repente, não sei, parece que ficou bagunçado, mas depois eu vou pegar o material para dar uma olhada. Tem duas coisas importantes nessa fala, que me foi passado por vários alunos, assim, alguns disseram que estavam entendendo bem e tal, e outros me trouxeram essa fala que eu achei excelente. Por que ele achava que estava entendendo e, de repente, ficou confuso? Porque ele fechou o conceito de função, que era o objetivo da aula, e quando eu dei uma avançada na construção daquele conhecimento, ou seja, a mudança de notação, uma ideia de um conjunto pequenininho, né, o A e o B como conjuntos definidos ali, e de repente expandimos para o conjunto dos reais, já foi uma associação que ele tem tempo para fazer, e aí isso dá uma bagunçada na cabeça. Então, é isso, é muito característico quando você diz, né, eu achei que estava entendendo e de repente confundi um pouco. Porque essa associação ainda não deu tempo para o aluno fazer, porque é muito rápido, né? A gente tinha meia hora ali, e praticamente a anotação nova foram em 15 minutos, remotamente, que é um desafio ainda maior. E uma coisa que me deixou muito contente é o aluno conseguir dizer para mim assim, depois eu vou pegar um material e vou dar uma estudada naquilo ali de novo. Isso é muito importante, porque mostra uma autonomia do aluno, que é um objetivo da educação, e que muitas vezes a escola não desenvolve no aluno, né? Eu me lembro até no começo do ano, você falar para o aluno, dá uma olhada no material didático, dá uma lida e veja o que você entende. O aluno olhar as notações e não entender nada, porque ele vai se viciando, às vezes, um pouco, no filtro do professor. Tipo, eu filtro todo o conteúdo, o aluno entende o que eu falo, tenta ler uma anotação, ele não consegue. Por isso que eu gosto muito de mostrar o material didático, e da gente ir lendo o material didático também, para ir se acostumando com a anotação. E aí você consegue, de só, sentar, depois de uma aula, olhar aquela anotação e entender o que está escrito ali. São falas muito, muito importantes que eu ouvi de alguns alunos ontem, nesse sentido aí, tá? Galera que vai para humanas aí, que curte psicologia, psicopedagogia, essas coisas de humanas, esse tipo de percepção, né, da psique, é um estudo muito importante aí, e a galera que curte vai se deliciar durante muito tempo com esse tipo porque é muito bacana ver essa formação, né? Bom, então vamos lá, ficaram algumas lacunas, né, no final da aula de ontem, e tenho certeza que muitos alunos tiveram um pouquinho de dificuldade para fazer a tarefa na página 12. E aí agora vamos ver se a gente consegue fechar um pouquinho esse conceito ali. Página 12, então, exercício 1. Opa, apareceu alguém aqui. Duda. Página 12, exercício 1. Bom, ali ele diz o seguinte: analise o exemplo B anterior e faça o que se pede a seguir.
represente em forma de diagrama a função f. Ele só quer que a gente monte o diagrama de flechas, tá? Ele já forneceu para a gente lá tudo que nós precisamos. Ele já fez isso. A gente não precisa fazer nada. Ele já disse, ó, que o domínio é o conjunto D e ele forneceu esse domínio. E ele disse que o contradomínio é o conjunto dos reais. Então, eu vou ter dois diagramas aqui, né? O primeiro diagrama, que conterá o conjunto D. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ok? Deixa eu aumentar um pouquinho ali. E 2. Ok, já montei o primeiro diagrama, né? A parte do domínio ali. O contradomínio nosso, ele forneceu que o contradomínio são todos os elementos dos reais, todos os números. Contradomínio todos os reais. Que números eu ponho ali dentro? Minha senhora, não dá para eu pôr todos. Porque o conjunto dos reais são infinitos. Então, a princípio, eu deixo assim, sem nada ali dentro, porque são todos, né? Não tudo ali dentro. Mas eu consigo pôr, então, dentro do contradomínio aqui, os valores da imagem. A imagem já foi construída, ó. Quando x igual a menos 2, o f de x, ou seja, a imagem, o valor de y, é menos 28. Se eu formar o par ordenado, ó, menos 2 é o valor de x, e menos 28 é a sua imagem, ó. Quando x vale menos 2, pela aquela lei de formação que o exercício forneceu, o y vale menos 28. Então, ele é imagem. E ele fornece aqui embaixo também, ó. Imagem igual a menos 28, 2 e 32. O ordenado ali, né? Quando x vale menos 1, o y vale 2. A função de x, ou seja, a função de menos 1, é igual a 2. Quando x for 0, a imagem de 0, ou seja, a função de 0, é 2 também. Ele já forneceu isso para a gente, né? Quando x vale 1, ele já calculou ali bonitinho para a gente que o y vale 2. Ou seja, a imagem de 1 é igual a 2 na nossa função, né? X igual a 2, o meu y vale 32 agora, a imagem de x. A imagem do valor de x é 32. Ele já calculou ali para a gente bonitinho. Deixa eu apertar um pouquinho errado aqui. Corta isso. Bom, como o conjunto imagem, montar o diagrama é só botar eles aqui. Eu nem precisava fazer isso aqui tudo que eu fiz, né? Eu só estou mostrando para vocês os pares ordenados. Mas você pega a imagem e bota aqui dentro, ó. Menos 28, 2 e 32. Só tem um detalhezinho aqui que eu não vi ainda o pessoal colocando na tarefa. Por quê? Se você escrever dessa maneira aqui, parece que o contradomínio são esses três elementos da imagem. Um é contradomínio uma coisa, imagem é outra, né? A imagem, ela é muitas vezes um subconjunto do contradomínio. Então, como ele é um subconjunto, eu coloco ele aqui, um subconjunto, um diagrama dentro do diagrama. Tá bom? O meu contradomínio são todos os reais, né, infinitos, mas a minha imagem são apenas aqueles três elementos. Então, ele é um subconjunto. Eu finalizo o meu diagrama fazendo as flechinhas. Menos 2, então, menos 28, né, a imagem dele.
O menos 1, a imagem dele é o 2 positivo. O 0, a imagem dele é o 2. O 1, a imagem dele é o 2. O 2, a imagem dele é o 32. Pronto. Montamos o diagrama com o domínio, com o contradomínio e com a imagem. Fizemos associação com flechinhas para mostrar os pares ordenados, né? E acabou. Era isso. Tinha mais nada. Dúvidas nisso? Não. Tranquilo? E o item B, como que fica a resposta dele? O elemento... Certo. Eu coloquei 3 elementos. Isso. O menos 1, 0 e 1. Fechou. O elemento 2 do contradomínio. Qual é o elemento 2 do contradomínio? O elemento do contradomínio, ele está aqui, ó. Em verdinho aqui. O 2. O elemento 2 do contradomínio, que inclusive é a imagem, né? Olha lá. O elemento 2 do contradomínio é imagem de quantos elementos do domínio? São os 3 pares ordenados que eles formam ali, né? Então, ele é imagem de 3 elementos do domínio, e esses elementos são o menos 1, o 0 e o 1. Fim. Dúvidas? Melhorou aí a ideia? Melhorou. Melhorou, né? Vamos fazer o exercício 2, que vai clarear um pouquinho mais. Vou apagar aqui, se ninguém tem dúvidas. Vou apagar e pegar o exercício 2. Deixa eu copiar ele aqui. O exercício 2. Tinha resolvido com o nono B, então vou jogar ele no final aqui pra gente. Beleza. Dei uma lida nele aí enquanto eu tô jogando pra minha lousa. Que não cabe ali na apostila. O exercício 2, na página 13, ele diz o seguinte: uma função de f, uma f de A em B. Ou seja, estou relacionando o conjunto A com o conjunto B. É definida por f de x, ou seja, lembrando que esse f de x significa função de x, né? É o mesmo que o valor de y aqui. Né? Ou seja, a imagem dessa função, a imagem do valor de x, né? F de x é igual a menos 2x² mais 7x. Então, já definiu a lei de formação, facilitando as coisas para a gente, né? Dura quando a gente tem que achar essa lei de formação aqui. Aqui ele já forneceu. Bom, o conjunto A tem o seguinte: menos 2, menos 1, 0 e 1. Né, os valores de x, então, porque se é a relação de A com B, então o meu domínio são os elementos do conjunto A. Os valores de x no meu par ordenado, né? Qual é o conjunto imagem dessa função? Então, ele quer que eu encontre a imagem, ou seja, o f de x. Como eu faço isso? Substitui os valores de A, onde é x no elemento. Perfeito. Faça isso, então, todo mundo. Então, o meu conjunto A são esses elementos aqui. Esse x que eu tenho que usar. Esses são os valores de x que eu tenho que usar. Então, eu substituo cada um deles na minha lei de formação, no valor de x, e calculo o valor de y.
Alguém ficou com dúvida nisso? Tranquilinho? Então façam aí, por gentileza. Vou fazer a chamada aqui, vou dar uma olhada nisso. Ô, Ronaldo, depois tem que fazer o diagrama ou não? Só um instantinho, Gustavo. Tá passando um caminhão aqui, eu não tô te ouvindo. Vou fazer a chamada enquanto isso. Fala novamente, Gustavo. Depois precisa fazer o diagrama de flechas ou não? Não, ele não pediu isso não. Só faz o conjunto imagem. Então, para quem ficou, se alguém ficou com dúvida, olha só. Quando x igual, o primeiro elemento ali é o menos 2. Então, x vai ser menos 2. Aí nós temos que achar o valor de y. Como que eu faço isso? F menos 2, né? Ou seja, a função de menos 2, a imagem do valor menos 2 vai ser igual a 2 vezes x ao quadrado, menos 2 ao quadrado, mais 7x, 7 menos 2. 7 vezes. Então, fazendo essas continhas aí, vocês vão encontrar qual o valor de y quando x vale menos 2. Ou seja, função de menos 2 é igual a quanto, né? Uma notação importante, ó. Cx, ou seja, se um valor de x qualquer pertencente ao domínio, então f de x, função de x, domínio e imagem, né? Domínio e imagem. O par ordenado fica x e f de x, né? X e y, né? X e y. Beleza. Quanto deu a função de menos 2? Menos 22? Menos 22. Então, eu tenho 2 vezes menos 2 ao quadrado, dá 4 positivo, né? Todo número negativo ao quadrado fica positivo. Mais 7, que multiplica menos 2, mais com menos na multiplicação fica menos. Menos 14. Ah, aqui tem... Estou vendo que vai dar errado aqui. É menos 2x ali, tá? Então, é menos 2 aqui no início. Ó, menos 2x quadrado lá na minha lei de formação, tá bom? Então, aqui fica menos 2 que multiplica 4 positivo. F de menos 2. Menos 2 que multiplica 4, mais com menos na multiplicação fica menos. 2 vezes 4, 8. Menos 14. F de menos 2, ou seja, função de menos 2, é igual a menos 22. Então, meu par ordenado, quando x a menos 2 e y igual a menos 22. Quem já terminou, calcule o próximo aí, tá? Então, eu sei que o meu y vale menos 22. E o meu primeiro ordenado, x é menos 2, y menos 22. O próximo, x igual a menos 1. Quanto vai valer y? Menos 9? Menos 9. Isso.
Tá? Então, mesma ideia, ó. F de x, só que o x agora vale menos 1. Igual a 2 vezes... Menos 2, né? Estou esquecendo o sinal toda vez. Menos 2, que multiplica x, menos 1, ao quadrado. Mais 7, né? Deixa eu apagar ali, que eu não sei quanto que é. Mais 7x. Mais 7 que multiplica menos 1. F de menos 1 igual a menos 2, menos 1 ao quadrado dá 1 positivo, mais com menos na multiplicação ali, né? Mais 7 menos 1, menos 7. F de menos 1, menos 2, menos 7, né? Menos 2 que multiplica 1, menos 2. E a imagem, menos 9. Meu par ordenado, quando x é 1 e a imagem dele, menos 9. E tem o par ordenado. Gente, simples demais, né? Simples demais. E quando x for 0, qual o par ordenado dele? 0? X igual a 0. O meu y também vai ser 0. Tentem calcular aí. Se alguém não conseguir, me fala que eu calculo. Pega a funçãozinha, substitui lá o valor de 0 no lugar de x. Então, x é 0, meu par ordenado. E a minha imagem também vai ser 0. E quando x igual... O Ronaldo repete. Quando x igual... Qual a 5. imagem? 5. Quando x igual a 1, y vai ser 5. Meu par ordenado fica 1 e 5. Tá? Como que faz isso? Calculando, né? Eu não fiz aqui o cálculo, mas você já tem condições de fazer aí. No lugar de x, coloca o valor de x ali. No primeiro é 0, depois é 1, e você vai achar a imagem. Um minutinho aí para o pessoal terminar. Se alguém não terminou, me dá um toque. Todo mundo chegou no resultado aí? Lívia? Carnieri? Sim. Oi. Chegou nos resultados aí? Bateu bonitinho? A imagem de 0 e 1? Sim. Beleza. Ana Clara Pellegrini, o Arthur, a Suena. Tranquilo. Duda Moda. Elô, Gustavo, Pellegrini. Tranquilinho aí? Tranquilo, Ronaldo. Beleza, facinho isso, né? Depois que encaixa aí. Então vamos escrever, que é o que ele pediu, o conjunto imagem. O meu conjunto imagem, quais são os elementos? Menos 22, menos 9, 0 e 5. Isso, todos os valores de y que você achou. Aí coloca sempre em ordem crescente, tá? Eu às vezes sou meio puteatião e eu esqueço, mas é sempre em ordem crescente. Menos 22, o menos 9, o 0 e o 5. Tá bom? Normalmente vai ficar organizado bonitinho. Olha lá, se eu tenho 4 elementos no domínio, ó, eu tenho que ter também 4 imagens, né, para poder ser função. Lembra disso? Para poder ser função, eu tenho aí 4 imagens, tá? Às vezes repete a imagem, mas não tem problema. Nós já vimos na definição de função que a imagem pode se repetir. Inclusive, foi o que aconteceu no exercício anterior, né, no primeiro exercício. A imagem é constante ali. Bom, dúvidas nisso aqui? Não. Fechamos mais uma ideia, né? Fechamos mais uma ideia de definição de função, entendendo ali as notações, né? Uma relação do conjunto A com o conjunto B. Tá bonitinho aqui ainda, até porque o conjunto
são conjuntos pequenos aqui, né? E fornece aqui alguns elementos. E se ele não fornecesse ali o conjunto A, ele dissesse que o conjunto A é o conjunto dos reais, por exemplo. Bom, e aí? Como que eu vou calcular? Eu escolho aleatoriamente alguns elementos que eu queira, porque se ele diz que o domínio são os reais, eu escolho os elementos que eu quiser e calculo a imagem que eu quiser. Tá? Se ele deixar em aberto dessa maneira, eu calculo os valores que eu quiser. Né? Diz ali, o domínio são todos os reais. Eu pego normalmente os menores valores, né? Quando x igual a 1, x igual a 2, os pequenininhos ali, para facilitar as contas para mim. Bom, a gente vai chegar numa situação dessa. Na sequência, nós temos a lei de formação, obter a lei de formação. Veja que aqui, ele sempre está fornecendo para nós a lei de formação. E aí fica fácil calcular, né? Mas, em exercícios, nós temos que encontrar essa lei de formação. E aí, na página 13, vou ter jogado aqui em algum lugar, aqui, obtendo a lei de formação, ele dá a situação do táxi ali, né? Bom, olha os pares ordenados montados aqui, né? Na tabelinha. Vamos dar uma lida nisso. A tabela apresenta o valor a ser corrida de táxi, que inclui uma parcela fixa, denominada bandeirada, e uma parcela que depende da distância percorrida. Considere o valor pago, y ou f de x, né, a função de x, por uma corrida, em função da distância x percorrida. Então, o meu domínio, o meu valor de x, são a distância percorrida. Né? Então, na minha tabelinha, ele está em cima. Beleza? E aí eu tenho embaixo o meu valor pago. Olha os pares ordenados que estão ali. 0 e 3,50. 3,50. Outro par ordenado. 1 e 4,70. Par ordenado 2 e 5,90. O outro 3 e 7,10. Rapaz, acho que tem um cachorro chorando. O que é isso? 3 e 7,10. 4 quilômetros, o par com ele 8,30. E 5, 9,50, né? Bom, eu sei aqui, ó, que um valor fixo é quando eu não andei nada, eu já chego no táxi pagando 3,50. Então, a minha função dx já tem um valor fixo de 3,50. Entrei no táxi, já pago 3,50, que é a minha taxa fixa, ainda não andei nada. Né? Se eu andar 1 quilômetro, então x igual a 1 quilômetro, eu terei que pagar y igual a 4,70. 4,70. Desses 4,70, 3,50 era um valor fixo. 3,50 era um valor fixo. Então, desses 4,70, eu teria 3,50 fixo. O dado foi 4,70. Eu paguei e 20 centavos para rodar 1 quilômetro. Para rodar 1 quilômetro. Então, 1,20 vezes o meu 1 quilômetro. Se eu rodar 2 quilômetros, o meu custo ficou 5,90. Então, observe, eu tenho fixo os 3,50 mais 1,20 que eu tinha da corrida anterior, né, que eu já tinha percebido, vezes 2. 1,20 vezes 2 dá 40. 2,40 mais 3,50 dá 5,90, que é o meu custo, né?
Quando eu ando 2 quilômetros, eu tenho um custo de 5,90. Eu já sei que 3 é fixo, e pela razão do x igual a 1, eu já sei que por quilômetro rodado eu pago R$1,00. Então, vezes 1, 1,20. Vezes 2, 1,20 vezes 2, 2,40. Somado com os 3,50, eu tenho 5,90 do meu custo pela viagem. Se eu andar 3 quilômetros, x igual a 3. O meu valor de ser pago vai ser os 3,50 fixo. Já percebi que por quilômetro rodado ele me cobra 1,20 vezes 3. O que está acontecendo aqui? Esse 3 aqui que está multiplicando é a quantidade de quilômetros que eu estou rodando. E a minha quantidade de quilômetros rodados é o meu valor, minha variável x. A minha lei de formação já dá para eu perceber que era os 3,50 fixo mais 1,20 vezes x, que é a quilometragem rodada. E aqui eu consigo tirar a minha lei de formação. Minha lei de formação. Dúvidas? Não. É fácil fazer isso? Nem sempre, tá? No próximo capítulo, uma ferramentazinha que ajuda matematicamente a ter exatamente uma ferramenta para facilitar esses cálculos aqui. Por enquanto, vai com raciocínio lógico, tá bom? A gente olha o problema e tenta achar uma relação entre as duas grandezas, no caso, distância percorrida e valor pago. Então, dá para perceber pela tabelinha ali, usando raciocínio lógico e nada de cálculos muito avançados, que se eu não andei nada, eu já paguei R$3,50. Então, R$3,50 é o valor fixo, né? O valor da bandeirada. Se eu andei 1 quilômetro e paguei R$4,70, desses R$4,70, R$3,50 era fixo. Então, sobrou R$1,20. Eu paguei R$1,20 para andar 1 quilômetro. Paguei R$1,20 para andar 1 quilômetro. Para andar 2 quilômetros, eu já paguei R$2,40 a mais, né? Tem os R$3,50 fixo, mais R$2,40. Se eu paguei R$2,40 a mais, então R$2,40 é 1,20 vezes 2. Então, veja, multiplicou 1,20, que se torna a minha taxa, pela quantidade de quilômetros que eu rodei. Como eu quero achar um valor qualquer para x, né, uma distância qualquer percorrida, a minha lei de formação torna, então, função dx, ou seja, o valor da imagem, o valor a ser pago, dependendo da quilometragem x, é igual a R$3,50 mais R$1,20 vezes essa quilometragem. E está feita a minha lei de formação. Dúvidas? Não. Tranquilo? Tranquilo sim, né? Deu para entender a ideia, né? Vou fazer alguns exercícios ainda. E se eu quisesse, por exemplo, a partir da minha lei de formação, importante, né? Se eu quisesse saber quanto eu pagaria, por exemplo, você liga para o taxista, isso já aconteceu muito, né? E ainda acontece. Hoje, você pega o Uber, ele faz o cálculo automático, seguindo o algoritmo que o Uber estabeleceu, né? O próprio motorista nem participa desse processo da definição de preços. Mas antigamente você ligava para o taxista, principalmente, e perguntava para ele assim: quanto você me cobra para me levar até Ribeirão Preto? Aí o que o cara precisa? Bom, 90 quilômetros. Então ele precisava ter uma lei de formação para saber, bom, uma taxa de R$3,50 fixo, mais R$1,20 por quilômetro rodado, até Ribeirão Preto são 90, e de volta 180, como vai rodar lá, põe 200 quilômetros. Aí o que ele substitui aqui no valor de x,
a sua quilometragem. Então, em 200 quilômetros, quanto custaria? F de 200 igual a 50 mais 1,20 vezes 200. Quanto dá isso? R$4,70. 200 vezes 1,20 Ah, não. Fiz errado. 470. mais 3,50. Para mim deu 243,50. Então é isso aí. Peraí. 200 vezes 1,2 mais 3,50. Isso, 243,50. Tá bom? Então, em 200 quilômetros, ele pagaria aqui R$ 243,50. É uma forma de você fazer uma provisão aí, né, de quanto você ganharia nesse. Ele teria que tirar os custos e tal. Bom, a ideia aqui é, nem todo exercício ele fornece a lei de formação. Você tem que encontrar. Claro que mais para frente nós vamos aprender algumas técnicas, algumas ferramentas que facilitam para eu não ter que ficar usando raciocínio lógico aqui, né? Eu já pego os elementos dos pares ordenados ali e consigo usar algumas ferramentas um pouquinho mais precisas do que eu ter que ficar quebrando a cabeça, tá? Mas por enquanto a gente ainda vai seguir essa ideia. Bom, no livro, deixa eu trazer notação aqui para vocês, para a gente não perder a ideia de notação. Observe que ele traz aqui, ó, considerando então o conjunto dos números naturais, um conjunto de partida. Observe que a distância percorrida, pelo menos na nossa tabela, elas são números naturais, né? São números inteiros positivos. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então a gente poderia dizer que o meu conjunto do domínio são os números naturais, né? Então, a minha função f, eu tenho como domínio os números naturais, e o meu contradomínio, ele colocou ali os reais, só que, não sei se seriam bem os reais aqui, pelo seguinte, todo resultado eu diria que é um conjunto dos racionais, né? O meu contradomínio seriam os números racionais. Portanto, o meu domínio são os naturais, que são as distâncias percorridas aqui, pelo menos olhando pela tabela, nós vemos que são inteiros positivos ali, né? Que são os naturais. E o meu contradomínio, que vai me fornecer as imagens, são o conjunto dos racionais positivos, né? Os racionais positivos ali. A gente pode colocar aqui os racionais positivos. Só para a gente não perder a ideia de notação. Se você observar a grama de flechas, olha só, o conjunto dos naturais do meu domínio, olha que ele pôs os 3 pontinhos lá embaixo, porque os naturais são infinitos, né? Para qualquer valor que eu calculasse ali. Qualquer valor que eu atribuísse, quilometragem qualquer percorrida, eu encontraria a minha imagem no contradomínio. E observe que a imagem é um subconjunto dos números reais aqui que ele criou, né? Então, o meu contradomínio são os reais, e cada imagem que eu calculei é um subconjunto, né? É um subconjunto dos reais, é um conjunto fechado ali. Beleza? Apenas para a gente não perder a ideia de notação aqui, tá? Bom, na página seguinte, nós temos o exercício 1. Deem uma lida ali e tentem resolver, por gentileza. Página 14, exercício 1.
aqui. Pedro chegou na hora certa, viu, Pedro? Tá. Suponha que, para usar um táxi, você paga R$ 1,50 por quilômetro rodado, mais uma quantia fixa de R$ 4,00. Responda ao que se pede. Indicando por X o número de quilômetros rodados e por Y a quantia a ser paga, escreva a sentença matemática que relacione Y com X. Como fica isso? R$ 1,50 por quilômetro rodado, mais uma quantia fixa de R$ 4,00, indicando por X o número de quilômetros rodados e Y a quantia a ser paga, ou seja, uma função, né? F de X. Teve uma sentença matemática que relacione Y e X. A cada 1 quilômetro o cliente paga 5,50? A cada X quilômetros a gente paga 1,50, né? Por quilômetro rodado. Posso dizer como Não é que mais- ficou a minha? O que foi, Bia? Posso dizer como que ficou a sentença matemática que eu... Pode? Fala para mim, por gentileza. Y igual a 4 mais 1,5x. E Y... Peraí que eu fiz besteira ali. Y igual a 4 mais 1,5x. Apertei o botão errado. Aqui, tá ali. Y igual a 4 mais 1,5x. É uma função que relaciona o valor y a ser pago com o valor dx, que é a quantidade de quilômetros rodados. Então, se eu rodar ali x quilômetros, eu pago 1,50 por quilômetro rodado, 1,5x. Além de pagar esse 1,50 por quilômetro rodado, eu acrescento mais R$ 4,00, que é um valor fixo. E aí eu tenho o meu valor a pagar. Poderia chamar essa sentença aqui também, ao invés de y, usar x, né? Função dx igual a R$ 4,00, que é o valor fixo, mais 1,50 por quilômetro rodado. 1,50 vezes x. E x é o meu quilômetro rodado, né? A quantidade de quilômetros que eu rodei. É idêntico ao exercício anterior, né? Só mudou as taxas, né? Os parâmetros ali. Esse taxista cobra R$ 4,00 fixo. Entendeu, Gustavo? Entendi. Beleza? Então a letra A é essa. B. Se o táxi rodar 20 quilômetros, quanto vai custar a corrida? R$ 34,00. R$ 34,00. Então, F de 20, ó. Você põe aqui F de 20, que são 20 quilômetros, né? Então, no lugar de X são 20, igual a 4, mais 1,5 vezes 20. E o resultado disso, então, R$ 34,00. R$ 34,00. Dúvidas? Não. Beleza? Então, você tendo a lei de formação, você calcula o valor que você quiser, né? Quilômetros, vou pagar R$ 34,00. Letra C. Se o táxi rodar 8 quilômetros, quanto a corrida vai custar? R$ 16,00. R$ 16,00. Mesma ideia, ó. F de X, agora é igual a 4 mais 1,5 vezes 8. E essa conta vai dar 16. Letra D. Se você pagou, agora ele está te dizendo quanto você pagou.
Você pagou R$ 13 por uma corrida de táxi. Quantos quilômetros você se deslocou? 6 quilômetros. 6 quilômetros. Observe que agora a minha imagem, o meu valor de Y é que é 13. E aí eu tenho que calcular o valor de X. Né? Antes a gente sempre estava com a ideia de ter o valor de X e obter o valor de Y, né? A sua imagem. Agora eu já tenho a imagem, né? É R$ 13, e eu quero saber o valor de X. Equaçãozinha do primeiro grau. 4 mais 1,5x. Isola 1,5 igual a 13 menos 4. 1,5x igual a 9. E aí, isolando x, eu tenho 9 dividido por 1,5. Professor, como que divide por número com vírgula, número decimal? Tem que eliminar a vírgula. Para eliminar a vírgula, você multiplica aqui embaixo por 10. Ó. Aí você elimina a vírgula ali. Se eu multipliquei embaixo, eu multiplico em cima também. E aí, então, eu vou ficar com 90... dividido por 15. E 90 dividido por 15 é 6. Tá bom? Então, minha quilometragem rodada. Se eu paguei R$10, eu rodei 6 quilômetros. Então, se eu já tenho o valor de Y, eu calculo o valor de X. Dúvidas? Não. Não? Tranquilinho? Façam para mim. Ah, tem mais ainda. Não tem não. É o 2 agora. O 2 eu vou esperar um pouquinho. Tem um raciocínio lógico ali, depois a gente faz ele. Eu quero, para dar uma sistematizada, fazer o exercício 3, na página 15. Até porque eu já fiz ele com o B, então pelo menos a gente fica todo mundo junto. Exercício 3 aí na página 15. Enquanto vocês vão fazendo, eu vou falar da tarefinha. A tarefinha é na apostila suplementar. Na apostila suplementar aqui. Posso apagar essa tela aqui, né? Deixa eu pegar ela aqui. Exercício 4, página 3, apostila suplementar. Só para a gente não perder a definição de função, você tem os diagramas ali, de flechas, e você vai dizer para mim se são função ou não, e o porquê. Tá? Então, item A, B, C e D. Vou me entregar até amanhã, e aí você justifica para mim se são função ou não, e o porquê. O exercício 3, deixa eu pegar aqui. Olha aí. Bom, olha esse exercício 3, tá? Na página 15. Dada a função, olha só, de R, então R. Ou
ou seja, o meu domínio são todos os números reais, e o meu contradomínio também são todos os números reais. Se eu fizesse os dois diagramas aqui, ó, seriam infinitos, né? Domínio real, contradomínio real também, tá? Aí eu preciso apenas definir alguns elementos aqui, apenas alguns do domínio, e calcular alguns elementos do contradomínio que sejam imagem, tá bom? Alguns elementos que sejam imagem. Bom, ele me deu aqui a lei de formação, 2x² menos 5x mais 11. E primeiro aqui na letra A, ele pede para eu calcular o f de 0, ó. Ou seja, quando x é igual a 0, né? Então ele define no meu domínio um elemento, o 0. E ele quer que eu calcule a imagem dele no contradomínio. Só que a gente substituir o valor de x. De 0 vai ser igual a 2x², 2 0 ao quadrado, menos 5x, menos 5 vezes 0, mais 11. Imagem de 0, né? Eu tenho 0 como x, então a imagem dele. 0 ao quadrado é 0. 2 vezes 0, 0. Menos 5 vezes 0, 0. Mais 11. Fechou. F de 0 é igual a 11. O meu par ordenado seria 0 e 11. Tá bom? Se eu fizesse o diagrama assim. Não precisa fazer esse diagrama. Eu só estou fazendo para a gente manter a ideia aqui e como funciona. Tá? A única coisa que você precisa era calcular o f de 0. Você calculou. Agora ele quer que você calcule o f de 1. Ou seja, quando x igual a 1. Qual vai ser a imagem dele? Se eu jogar isso aqui para o meu domínio, eu tenho o número 1 e eu preciso calcular a imagem dele no contradomínio. Quanto dá? Oito. 8. Todo mundo calculando aí, vou deixar vocês calcularem. Então é só no lugar de x você colocar o número 1. E depois você calcula o f de menos 1, né? Ou seja, a imagem de menos 1. Então nós temos que a imagem de 1 é 8. E a imagem de menos 1 quanto vai ser, né? O meu f de menos 1 vai ser igual a quanto? Tranquilo aí, pessoal? Ficou fácil? Muito simples. Quem não respondeu a chamada, por gentileza, responda a chamada aí. Que acho que tem gente que ainda não respondeu no chat para mim, por gentileza. Tá? Deixa eu fazer ela automática aqui mais uma vez. Vai sim, tiozão. Bom, tranquilo. Vamos voltar lá. Jamburg. Quanto que é o f de menos 1? 18. 18. Ok? Então, pela minha lei de formação, no lugar de x eu coloco menos 1 e a resposta tem que ser 18. Se alguém não conseguiu calcular aí, me manda uma mensagem para eu poder fazer aqui, tá bom? Senão eu vou deixar para vocês aí. Bom, o que é nesse exercício? Calculamos a imagem de cada um desses elementos, vou pôr aqui, que eu tinha ali 18. Não precisa fazer o diagrama, eu só fiz ele aqui para você enxergar ali, mais uma vez, as relações, tá? Então, a minha imagem aqui, ó, seria um subconjunto, né? Aqui o meu domínio é um subconjunto. E a minha imagem aqui também é um subconjunto dos reais.
né? Depois nós vamos ver que no ensino médio vira tudo uma coisa só. Mas tudo bem. Ó, função de zero, 11. Função de zero, 11, né? F de zero, já calculamos. F de zero, 11. Menos o F de 1. O F de 1 nós calculamos. 8. Então, menos 8. Mais F de menos 1. 18. Somando tudo, 18 menos 8 dá 10. 10 mais 11, 21. Então, a imagem de 0 menos a imagem de 1 mais a imagem de menos 1 é igual a 21. Alguém não conseguiu calcular algum dos dois de menos 1? Tranquilinho? Agora, e na letra B? Ali é difícil, hein? Ele quer a imagem de raiz de 2 mais 1. É um número irracional. Como meu domínio são os números reais, esse raiz de 2 mais 1 faz parte. Faz parte do meu conjunto, né? Vai complicar um pouquinho. Vou apagar aqui para eu colocar aqui, ó, aqui dentro do domínio. Oi. Dá 12 menos 5 raiz de 2? 12 menos 5? Não, o meu apareceu 12 menos raiz de 2 apenas. 12 menos raiz de 2. Deixa eu colocar ali no meu domínio, ó. Eu tenho aqui o raiz de 2 mais 1. Entra aqui no meu domínio, tá bom? E aí, entra meu subconjunto aqui. É a imagem dele. Bom, vamos calcular aqui. Só abrir aqui que vai aparecer a imagem dele aqui. Olha lá, como o meu contradomínio também são todos os reais, então vai aparecer ali o meu valor, a minha imagem aqui bonitinha, né? Vai aparecer aqui, tá bom? O diagrama todo torto ali, mas tá valendo. Bom, vamos por partes. F de x. Agora o meu x vai raiz de 2 mais 1. Igual 2 vezes x ao quadrado. O meu x é raiz de 2 mais 1 ao quadrado. Menos 5x. 5 que multiplica raiz de 2 mais 1. Mais 11. Vou apagar aqui, porque senão vai me atrapalhar aqui, agora que as contas são um pouquinho maiores. Já entenderam os diagramas? Eu poderia, além do diagrama, fazer o plano cartesiano, tá? E marcar cada um dos pontos no plano cartesiano, que seria mais correto do que o diagrama de flecha, tá? O diagrama a gente quase não usa. Só para visualizar aí na construção do conhecimento, mas depois a gente só usa o plano cartesiano. Aliás, a coisa mais usada em matemática é o plano cartesiano. Bom, observe isso aqui, ó. O que é isso aqui? O que é isso? TQP. TQP. O TQP é A mais B ao quadrado. E aí nós temos o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes mais o quadrado do segundo, né? Então é isso que eu vou fazer ali, ó. 2 vezes, aí vou abrir o parênteses para resolver o TQP dentro dele. Quadrado do primeiro, raiz de 2 ao quadrado. Ok? Aquele parênteses de fora, você pode transformar ele num colchete, tá bom? Eu normalmente deixo tudo parênteses.
Você coloca como se fosse um colchete. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo é 2 vezes raiz de 2. O quadrado do primeiro, raiz de 2 ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo é 2 vezes raiz de 2 vezes 1, que é 2 raiz de 2. Mais o quadrado do segundo, que é 1 ao quadrado, vai dar 1 mesmo. Fecha. E fecha aqui. Ok? Então, dentro do colchete aqui, eu usei apenas para desenvolver o TQP. E apareceu o colchete porque eu deixei ali o raiz de 2 ao quadrado, parênteses. Aí eu tive que usar um colchete ali. Dúvidas até aqui? Não? Tranquilo? Tranquilo. Bom, professor, não lembro o TQP, não lembraria, sou aqui zero para decorar esse TQP aí. Não é tão difícil, mas você poderia lembrar também que se há um número quadrado, então poderia ficar como raiz de 2 mais 1, que multiplica raiz de 1, e aplica o chuveirinho. É nóis, vai na raça. Vai na unha ali, aplica o chuveirinho e você ia chegar no mesmo resultado, tá bom? Bom, aqui na sequência, eu posso aplicar o chuveirinho ali. Em menos 5 vezes raiz de 2, dá menos 5 raiz de 2. E menos 5 vezes 1, dá menos 5. Mais 11. Ok? Vou resolver dentro do colchete ali. 2 vezes, agora já posso eliminar o colchete, fica só com parênteses. Raiz de 2 ao quadrado é 2. Concordo? Ó, raiz de 2 ao quadrado é raiz de 2, aquele ao quadrado desce para dentro da raiz, e esse expoente cancela com o índice e fica apenas o 2. Tá bom? Professor, não lembro essa propriedade nunca. Raiz de 2 ao quadrado é raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Raiz quadrada de 4, 2. Então, tem várias maneiras de você resolver, tá? Não resolve por preguiça, né? Não resolve por preguiça, mas dá para resolver. Vamos lá. Então, raiz de 2 ao quadrado é 2. Mais 2 raiz de 2, mais 1. Ok. Menos 5 raiz de 2. E aqui, menos 11 mais, menos 5 mais 11, mais 6, né? Ok? Bom, aqui eu tenho que aplicar o chuveirinho também. 2 vezes o TQP ali, eu aplico o chuveirinho. 2 vezes 2, 4. Mais 4 vezes 2 raiz de 2. Né? 4 não, 2, 2 vezes 2 raiz de 2. 2 vezes é 4. 4 raiz de 2. Né? 4 que multiplica a raiz de 2. Tá bom? Então, aqui dentro, 4 raiz de 2. 2 vezes 2 raiz de 2 é 4 raiz de 2. Muita conta? Muita, mas um passo de cada vez a gente chega lá, né? 2 vezes 1, o chuveirinho, mais 2. Ok, já posso eliminar o parênteses ali, né? Não tenho mais nenhuma conta para fazer. Aí eu fico com 5 raiz de 2 mais 6. Bom, o que eu tenho aqui? 4 mais 2, 6. Mais 6, 12. Então eu tenho 12. Sou meio ali.
E eu tenho 2 baguazão aqui, 4 raiz de 2, menos 5 raiz de 2. Quanto dá isso? O radical, gente, eu sei que bate dúvidas aí, mas tem 2 maneiras de você sair disso. Tem 2 maneiras de você sair disso, tá? A primeira, como que ficaria algo mais ou menos assim, ó, 4x menos 5x. Quanto dá? Quanto que é 4x menos 5x? Menos um X. Menos 1x. Menos x. A justificativa seria o fator comum ali, tá? Mas eu nem vou mostrar isso agora. A mesma coisa aqui, ó, 4 raiz de 2 menos 5 raiz de 2. 4 menos 5 menos raiz de 2. É a mesma propriedade aqui, tá bom? Da equação do primeiro grau ali. 4x menos 5x daria menos x. Então, 4 raiz de 2 menos é menos raiz de 2. 4 menos 5 é menos 1, tá? A explicação matemática disso é o fator comum. O raiz de 2 é o fator comum, e dentro do parênteses seria 4 menos 5, que é menos 1. Aí menos 1 que multiplica raiz de 2, menos raiz de 2, tá bom? Bom, então aquele 4 raiz de 2 menos 5 raiz de 2, a gente finaliza como sendo menos raiz de 2. E a minha resposta, menos raiz de 2. Então, finalmente chegamos num par ordenado com números irracionais. X e Y é o meu par ordenado. Então, o meu X vale raiz de 2 mais 1. Raiz de 2 mais 1. E o meu Y vale 12 menos raiz. Pela minha função, o x raiz de 2 mais 1, e a minha imagem y vale 12 menos raiz de 2. Dúvidas? Não. Observem, gente, que matemática não tem tanto segredo, mas ela é escalonada, né? É uma escadinha, uma coisa vai levando a outra. Então, a gente teve que aprender lá no racionais, aprendemos o TQP, a soma de fatores comuns ali. Depois a gente começa a aparecer dentro de situações, problemas para a gente resolver. Se você olha uma conta dessa aqui de uma vez, você fica louco, você não entende nada. Mas se você vai passo a passo, com calma, você consegue resolver, né? Então, primeiro o TQP, depois aplicamos o chuveirinho ali no segundo, menos 5 raiz de 2 mais 1. Não errando nos sinais ali, então dentro do TQP eu coloquei dentro do para eu resolver ali dentro. Depois eu apliquei o chuveirinho e vim resolvendo. Uma coisa foi me levando a outra, né? Matemática, assim, uma coisa vai levando a outra, não se perde muito. E a forma de resolver, como vocês viram, tem sempre mais de uma maneira de você fazer um cálculo. Quem tem mais habilidade, viu o TQP, quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quem tem mais dificuldade, é só lembrar o conceito. Um número ao quadrado é ele vezes ele. Abre o número e aplica o chuveirinho, né? Aplica o chuveirinho. E isso vai te levando da mesma maneira. A matemática pode ser acessível a todo mundo, cada um resolvendo a sua maneira, do seu jeito, tá? Bom, próximo. Tentem fazer aí o exercício 4. O exercício 4. O 2 a gente deixa para amanhã. Ronaldo, Oi. eu fiquei em dúvida na D, A dessa D? 4. Ah, Ali vai ficar 1 menos 1.
que é igual a zero. 1 dividido por zero. Não, Coloca aqui no conjunto dos reais. não existe. Porque, olha só, o conjunto, deixa eu... O seu domínio são os conjuntos dos reais. Ó. O seu domínio são os reais, o seu contradomínio são os reais. Se na letra D vai cair 1 sobre 0, isso aqui não existe nos reais. Então, não tem solução. Tá bom? Não pertence ali ao conjunto dos reais, tá? Tranquilo? Sim. Beleza. Então, por isso que é importante a definição de notações, né? O aluno saber que ele está trabalhando ó, no conjunto dos reais. No conjunto dos reais. Perfeito. Lembra, quando a gente começou a construir esse conhecimento aqui, e dava lá 2 conjuntos pequenininhos, né? Às vezes a gente formava pares ordenados que não tinha no contradomínio. Lembra lá no começo? Ó, não tem nesse contradomínio essa imagem aqui. Então não fazia parte da nossa solução. Aqui é a mesma coisa. A solução do item D não pertence ao conjunto dos reais. Não está ali no contradomínio, né? Então, olha só, gente. A função dada já deu a lei de formação. F de x, 1 sobre x menos 1. Se ele quer a imagem de 2, ó, na letra A, então no lugar de x você põe o 2 e calcula a imagem. Simples de tudo, sem segredo nenhum, tá bom? Todo mundo aí, quanto que é a imagem de 2? 1. Imagem de 2, vou fazer aquelas contas, vai ficar 2 menos 1, que é 1. 1 sobre 1 é 1. Dá pra fazer de cabeça, né? De 2. Na letra B já dá um pouquinho mais de trabalho. Eu parei em 1 sobre menos 5 terços. 1 sobre 5 terços. Todo mundo chegou nisso? Ó, eu tenho 1 sobre o x é menos 2 terços. Menos 2 menos 1. Fazendo o MMC aqui, vai ficar 1 sobre menos 5 terços. Na próxima aula eu vou fazer mais devagar isso aqui, tá, gente? Vou fazer um por um. 1 dividido por menos 5 terços. É isso que é para você. 1 dividido por menos 5 terços. Divisão entre frações, porque o meu denominador aqui, ó, é 1 também, né? Então, divisão entre frações, o que eu faço? Mantenho a primeira, troco a operação de divisão para fração e inverto a segunda. Se era menos 5 terços, fica menos 3 quintos. Né? Divisão entre frações. Mantenho o primeiro e inverto a segunda fração. E troco a operação para multiplicação. 1 vezes menos 3 quintos, menos 3 quintos. E essa vai ser a minha imagem. Tá? Então, a minha função aqui vai dar menos 3 quintos, a minha imagem. Todo mundo conseguiu entender isso? Nas próximas aulas eu vou fazer um por um, tá bom? Nós vamos fazer um por um deles, mas eu gostaria que vocês já conseguissem entender o conceito, as ideias, porque não muda nada, é a mesma coisa. No lugar de x, você troca pelo valor da função que você está calculando. E aí é só operações. Alguma dúvida? Não. Tranquilo? Bia, Lívia, Duda, Mora? Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Então, gente, só a tarefinha, exercício 4 está posto para me entregar até amanhã. Definição de função ali. E encerramos aqui, viu? Deixa eu encerrar aqui. Obrigado pela participação de vocês. Acho que a aula foi bastante produtiva. Deu para a gente fechar várias ideias, né?
Valeu, gente. Até. Ronaldo. Falou. Tchau, Ronaldo. Valeu.